Olá, muito bom dia, Deus abençoe a todos em Cristo Jesus. Hoje, quarta-feira, 10 de junho de 2026, nós iremos meditar em uma palavra sobre fé. Antes do que tudo, vamos orar a Deus. Senhor Deus, nós iremos aqui, imbuído pela fé, pela tua inspiração e direção sobre algo que poucas pessoas atentam para isto, sobre uma fé com raciocínio, uma fé alicerçada, segura e firme pelas tuas escrituras. Nos ajude para que cada um de nós venhamos entender o que é fé racional e como se apropriar, como se apossar nas promessas com esta fé racional. Nos ajuda para a tua glória, dirige, conduz as palavras para a tua glória em nome de Jesus. Amém. Pois iremos aqui meditar sobre um assunto que até mesmo dentro das igrejas, algumas pessoas ainda não aprenderam, algumas não aprenderam a assimilar o que é fé racional pelas escrituras, da fé que muitos às vezes ainda são levados por sentimentos e emoções. E muitos às vezes não sabem como se dirigir a Deus, se apropriando da palavra dele para assim fazer essas promessas pela fé racional acontecerem em nossas vidas. É sobre isso que iremos falar nesta manhã. A fé racional e a sua apropriação nas promessas de Deus. Isso está escrito no livro do Evangelho que Marcos, apóstolo do Senhor Jesus, escreveu em capítulo 11, versículo 23 e 24. Nós vamos ler só esses dois versículos. Marcos, segundo livro do Novo Testamento, diz o seguinte: porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar, preste bem atenção, sublinhe essa palavra, não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz. Sublinhe essa frase, mas crê no que se diz, vírgula, assim será com ele, versículo 24. Por isso, vírgula, vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede, sublinhe essa frase, crede que recebeste, vírgula, e será assim convosco. Agora vamos falar de todo o contexto. Lemos só 2 versículos de forma isolada para não tomar muito tempo aqui. Meditação. Aqui é uma meditação, não é pregação, nem algo, uma exposição, um sermão. Não. Aqui é meditação porque o tempo das pessoas, o nosso tempo, estão muito limitados. Hoje, o brasileiro, que nós vivemos no Brasil, sabemos disso, em nossa cidade, há uma correria, as pessoas não têm muito tempo para nada. Então, meditação, poucas palavras. Então, tem tantas coisas que poderíamos falar, tipo uma pregação, um sermão, mas é meditação. Vamos falar de forma resumida. Mas se você quiser
entender um pouco a mais, leia todo o contexto. Esse contexto fala sobre Jesus ia passando e viu uma árvore, olhou para ver se tinha fruto para comer e não viu. E Jesus disse assim: nunca mais nasça fruto de ti. Aí os discípulos seguiram para onde ia. Aí na volta, os discípulos olharam, viram a árvore seca. Aí disse: mestre, a árvore que tu falou para ela secou-se. Preste bem atenção. Sobre sentimentalismo e autoridade de falar aquilo que crê, aquilo que é o uso da autoridade da fé no que está prometido. Jesus falou, puxa vida, falou para a árvore e a árvore tem ouvido? Pois é, quando estava a tempestade, quando os discípulos estavam num alto mar que teve a tempestade, temporal, Jesus falou: mar, acalma, tempestade, cesse. A palavra falada com fé, conforme a autoridade das promessas de Deus, ela acontece para aquele que crê. Nós temos falado aqui. O salmista Davi falou isso, o apóstolo Paulo também falou. Nós cremos, por isso falamos. Então, quando você fala, você ora de acordo com o que está escrito e crê, sem duvidar, aquilo vai acontecer. Vamos agora para a reflexão da meditação. Vamos falar de duas pontuações. Primeira, a fé racional trata-se de uma certeza no que está prometido por Deus em suas promessas na sua palavra. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 20 diz: todas as promessas de Deus têm um amém. Ele confirma tudo, que ele é fiel para cumprir tudo que ele disse. Então, se a gente tomamos posse, agimos naquilo que a gente cremos, então vai acontecer o que Deus diz, que faz, que está prometido. Segunda pontuação. Então, vírgula, quando há uma necessidade, preste bem atenção, não é para pedir, buscar algo em Deus por seu bel prazer, não. Quando há uma necessidade de buscarmos para algo para a nossa vida, vírgula, e agirmos a fé com atitudes. Veja bem, agir a fé com atitudes. Vamos citar um exemplo nosso que a gente viveu na prática, e você vai entender um pouco mais sobre isso. No que nós cremos, conforme está escrito, no que eu e você crê, do jeito que está escrito, e agir aquilo que está escrito. Isto nos será concedido segundo a vontade de Deus. Deus sabe o que é melhor para nós. A gente tem que buscar algo para a nossa necessidade e sendo da vontade de Deus. Aí está escrito a respeito disso, primeira epístola de João, capítulo 5, versículo 14, a epístola do apóstolo João, já próximo ao Apocalipse, porque tem o Evangelho, que é logo no início do Novo Testamento, e a epístola é próximo ao livro de Apocalipse, que diz o seguinte: e esta é a confiança que temos para com Deus, que, vírgula, se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se ele nos ouve, já devemos agradecer. Está escrito. E nós vamos agora falar da prática. Falamos aqui da teoria, vamos falar da prática. Ano de 2007 para 2008. Estávamos trabalhando na empresa de segurança, num hotel, não vamos falar o nome devido à ética, num hotel na Via Costeira, em Ponta Negra, aqui em Natal. E estávamos ali a trabalhar de segurança, no ponto principal. Havia 3 pontos que nós fazia rotativo.
3 seguranças. Um ficava na porta principal do hotel, que éramos a nossa pessoa, pois tínhamos um pouco do curso básico de inglês e noções de espanhol. E havia outro segurança que ficava por trás do prédio, ali já próximo a chegar na areia da praia. E o outro na portaria onde o que recebia, o que saía para ter acesso na garagem, em outro local do prédio, ali estava outro. E tinha essa rotatividade. Era por volta de 2 horas da madrugada, a hora que eu estava por trás do prédio, ali no setor da segurança. E nós oramos, agimos o que está escrito e falamos com Deus. Nós estávamos quase que sem tempo de ir ao culto, porque estávamos ali, apareceu uma oportunidade de tirar férias em outro setor. Estávamos trabalhando todos os dias, e isso pela noite, das 6 da tarde até 6 da manhã. E surgiu uma oportunidade para tirar férias em outro setor. Eu trabalhava um dia no hotel e outro dia em um condomínio, fazendo o serviço na portaria. E nós tínhamos pouco os momentos de ir para a casa de Deus, buscar a Deus. Mas quando tínhamos um pouquinho de tempo, nós íamos pela manhã, no domingo pela manhã e algumas vezes na quarta pela manhã, em alguns trabalhos de reunião de oração. Mas nós somos conscientes disso, aqui está a Bíblia, a gente estamos baseando nossa fé aqui, não é em nome de homem, nem de igreja, nem de pastor, no próprio Deus. Nós somos em Cristo o membro do corpo da igreja, e Jesus disse, onde você estiver, o verdadeiro adorador adorará o Pai em espírito e em verdade. Por que eu estou falando isso? Para você entender o que é firmeza, segurança, convicção de uma fé racional. E ali nós éramos, a própria igreja estava servindo a Deus ali, mas falando, divulgando o evangelho para outras pessoas, tanto ali naquele hotel, como no outro condomínio, em uma área nobre. E Deus nos usava, e nas madrugadas a gente louvava, adorava e fazia clamor a Deus. E neste dia, ali, quando estava no setor por trás daquele hotel, próximo à areia da praia, nós falamos com Deus em oração. Da oportunidade que surgiu para tirar férias em um outro setor, no outro prédio. E um amigo falou, olha, está para surgir uma vaga aqui. E nesse canto eu ia trabalhar de dia, ia ter um pouquinho a mais de tempo para buscar Deus e ganhar um pouco mais. Mas sempre fomos assim, sempre somos gratos, sempre satisfeitos pelo que temos. Não murmuramos, eu não tenho isso, cadê esse Deus? Não, a palavra de Deus ensina tudo. Está escrito em Hebreus 13:5. Sede agradecidos, contentai-vos com o que tendes, que Deus cuida. Deus sabe o que é a sua necessidade e a minha. Então, quando você tem Ele como pastor, que Ele é seu Senhor, Ele vai cuidar de todos os detalhes da sua vida. Deus tem feito isso conosco e nós fizemos esta oração. Senhor, o meu amigo, onde eu estou tirando as férias, disse que vai surgir uma vaga lá. Olha, Deus, eu vou usar agora a minha confiança no que está escrito na tua palavra. Eu vou usar a minha fé racional. Senhor, em nome do Senhor Jesus, o Senhor já abre essa oportunidade. Aquela vaga que vai surgir para ali, que outra pessoa vai ter que sair daquele setor, ela é minha. O Senhor vai me dar. Essa é a minha fé. Está escrito, se você orar, pedir algo e não duvidar, assim vai acontecer. E porque eu creio e confio que já vai acontecer isso, eu já me aposto. Essa bênção, essa oportunidade é minha. Eu já me aposto. Eu já te agradeço, essa bênção é minha. E tomei atitude. Falei para o meu supervisor, tá para surgir uma vaga em tal setor ali naquele prédio.
E se for nos dada a oportunidade, estamos aqui. E com poucas semanas, o supervisor ligou para mim. Aquela vaga que vai surgir é sua. Então, fomos trabalhar lá durante o dia e ficou com mais espaço de tempo para a gente ir ao culto e mais do que aquilo que eu mais amo, que eu gosto, Deus sabe disso, de ter um momento para evangelizar, que eu não tinha. Evangelizava no prédio ou no hotel, aos gringos, às pessoas que vinham se hospedar ali. Nós queríamos fazer algo a mais. Então é isso, a fé racional é isso. A fé racional seguia sem sentimento, mas com convicção do que a palavra promete, e ela acontece se você buscar em Deus e não duvidar. Do jeito que você creu e que está escrito, vai acontecer também na sua vida. Vamos falar com Deus. Pai Celestial, Deus bendito, te louvamos, porque tua palavra, tu és fiel em tudo que o Senhor fala, em todas as suas promessas, há sempre o sim do Senhor. Em nome de Jesus te agradecemos, abençoe a todos que venham entender, agir e não agir com sentimento, mas com crer, como está escrito a palavra, nós nos guiamos não pela vista, mas sim pela fé. É isso que precisamos. Ajude a cada um entender, agir, tomar posse, vivendo essa fé racional nas tuas promessas. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Toda honra e glória a Deus. É Ele que faz tudo em todos. E Deus quer agir e abrir a mente de todos para viver essa fé racional e se apropriar, se apossar das promessas de Deus, agindo essa fé racional. Tchau, tchau, até a próxima. Deus abençoe.